Abençoe. Irmãos, eu estou muito empolgado. Diga assim, glória a Deus. Querido, porque quando eu estou empolgado, eu estou sensível às coisas de Deus. Essa semana eu voltei com força total. Aula na faculdade, aula na escola, trabalho, aquela correria. Eu tive até que cancelar os atendimentos para conseguir organizar minha vida. Mas foi uma semana excelente. Foi uma semana assim, surreal. E principalmente do ponto de vista espiritual. Tenho vivido alguns momentos muito lindos na parte de Deus. E aí uma pessoa mandou uma mensagem: hoje eu iria pregar sobre Jesus no livro de Levítico. E eu não me lembro quem, mas uma pessoa mandou assim, uma mensagem assim, ó: me lembrei daquela pregação sua, do 13º discípulo. E aí na hora o Espírito Santo gritou dentro de mim, e eu me lembrei também da pregação. E eu fui ler esses textos e eu preguei para mim essa ministração. E minha semana foi muito boa, mas essa ministração ela transformou mais ainda a minha semana, amém? E eu quero ministrar ela mais uma vez, mas eu sei que Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. Então nós podemos pregar a mesma mensagem, que Jesus sempre faz coisas novas, amém? Dá as boas-vindas ao meu brother, o Hugão. Levanta a mão aí, Hugo. O Hugo é da comunidade. Teve um tempo lá em Brasília com a esposa dele, com a Érica, com o filhinho deles, o Noah. E agora estão aqui de volta. Em nome de Jesus. É bênção. O Hugo e a Érica são ministros de louvor. Daqui uns dias, irmãos, o Hugo, eu não sei se ele está cantando já, mas ele só toca, até onde eu sei, só toca. Mas quem conhece a Érica, canta, não canta, Alessandra? A Érica, eu estou contratando ela para o culto de quinta, antes que o pastor Denner leva ela para uma célula de quinta, para ela estar aqui ministrando junto com os meninos. Vai ser bênção, amém, irmãos? Então Deus abençoe sua família, Hugão. Resposta de oração, vocês terem voltado, viu? Amamos vocês. E o Hugo é meu parceiro de futebol, né, irmãos? Começava a jogar umas bolas aí, né, Hugo? Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 18. Você toca teclado também, trenzinho? Ó. Glória a Deus, né? Que um dia você vai voltar para Uberlândia, né? Glória a Deus também, né? Lucas 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18. E um certo príncipe, rico ou governante, depende de como que está na sua Bíblia, perguntou a Jesus dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão apenas um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem rico disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude e praticado. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Após isso, vem e me segue. Ouvindo esta palavra, o jovem ficou triste, o seu semblante caiu, porque ele era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil um camelo passar em um buraco de uma agulha, do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso, disseram então quem pode ser salvo? Jesus disse: as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis para Deus. Diga assim, aleluia. Querido, eu quero ministrar essa palavra nessa noite por um motivo muito específico. Eu quero falar sobre a responsabilidade de um cristão. E eu preciso dizer para você que dura é a nossa responsabilidade, mas é uma responsabilidade prazerosa. Só uma pessoa me ouviu.
A nossa responsabilidade é dura, mas é prazerosa. Glória a Deus, você tem que dizer glória a Deus. Porque, querido, eu começo a fazer a autoanálise da minha vida. E eu começo a analisar a vida de alguns irmãos que nos dão liberdade de conhecer as suas histórias. E eu digo que, conhecendo Jesus, a nossa vida foi transformada. Vocês não entenderam, nem o Rodriguinho. A nossa vida foi transformada em Jesus, Rodrigo. A nossa vida foi transformada. A Bíblia diz, eu vou te dar outra oportunidade de dar glória a Deus. A Bíblia diz que Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? É isso que Jesus faz. Ele nos retira de um lugar e nos transporta para outro lugar. Ele transforma a nossa mente. Ele muda a maneira de ver as coisas. Jesus transforma a nossa perspectiva. Aí você talvez vai ficar falando, vai começar a questionar, pensar. Deixa eu te falar algo, querido. O que existe em você que é bom, entre aspas, entenda essa classificação de bom, Jesus vai amplificar. Aquilo que existe em você que é ruim, o Espírito Santo quer retirar. E aquilo que não existe em você, Ele também quer colocar. Porque Ele nos capacita, amém? Ele nos capacita. Hoje, querido, eu entrei em um site, curiosamente, eu procurando um site para treinar o meu inglês, eu descobri que tinha um site que ele faz chamadas de vídeo com pessoas de outros países, para quem quer treinar o inglês. E eu entrei nesse site. E aí, querido, caiu um rapaz. E esse rapaz, a primeira coisa que ele falou assim comigo assim: Where are you from? De onde você é? Eu falei assim: eu sou um brasileiro. E ele, legal. Ele falou assim comigo: você está afim, preste atenção, irmão, de sexo virtual? Fique chocado. Eu olhei para ele e falei o seguinte assim: eu não estou aqui para isso. Aí ele falou assim: o que você quer então? Você já ouviu falar de Jesus? Mandei, já treinei meu inglês evangelizando. Ele falou assim: já. Eu, de onde você é? Ele, da Índia. Nós acreditamos em muitos deuses. Sabe o que eu perguntei para ele? Algum dos seus deuses morreu por você? Não. Falei: por que você está perguntando sobre sexo nesse lugar? Ele falou: foi só uma brincadeira. Eu falei assim para ele: não minta. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer que essa carência é sua. Aí eu fui para o Google Tradutor, viu, irmão? Eu não sabia tudo isso não. Essa carência é sua. É o vazio que todos os seus deuses deixou dentro do seu coração. Jesus, se entrar na sua vida, você não estará aqui procurando por sexo virtual. Jesus vai te dar algo mais prazeroso, uma nova vida. Querido, deixa eu te explicar algo. A propósito, em todas as coisas, meninas, há um propósito. Na Tainá está trabalhando no serviço de vocês. Deus cria situações oportunas, querido. Deus, Ele molda situações. Deus, Ele nos dá um sim todos os dias. E Deus também nos dá nãos todos os dias. Jesus, Ele abre portas e nós entramos. E Ele fecha portas para que nós também não possamos entrar. Jesus, Ele não transforma a nossa vida na perspectiva materialista. Porque Jesus, sendo sabedor de todas as coisas, entende que o dinheiro jamais poderá solucionar os problemas da mente humana. Porque existem ricos suicidando todos os dias. E eu te desafio, como um psicólogo, faça uma pesquisa e me mostre aonde está o maior índice de suicídio. Entre pessoas da classe média, entre pessoas da classe pobre, né? Ou entre os ricos.
Sabe onde não há suicídio? É raro entre os pobres. Mas os suicídios estão aumentando na classe média e na classe alta, nos ricos. Por quê? Porque as pessoas estão conseguindo aquilo que elas julgavam ser o sonho, e ao terem em suas mãos descobrem que não é tudo. Por que existem médicos suicidando se a medicina é o auge, é a profissão mais top? Por que existem pessoas que têm aparentemente tudo tirando as suas vidas? Querido, porque ter tudo nessa terra não é ter tudo de verdade. Agora uma coisa eu posso falar para você: eu já tenho tudo. E eu tenho tudo dentro de mim. Experimentar aquela sensação de leveza, sabe? Sabe, irmão, o que é ser leve? Sabe o que é você ser leve nas situações? Eu vou te contar algo. Quando eu tinha os meus 18 anos, eu tinha uma namorada, e eu terminei com essa menina, a gente terminou, e eu tomei pinho-sol. Fala assim: para, pastor. Para. Tomei pinho-sol, fui parar lá no PA para fazer aquela lavagem estomacal, porque eu perdi a mulher da minha vida. Peraí, eu estou casado hoje e Deus me deu 2 mulheres lindas. Jovens que estão terminando relacionamento, deixa eu falar uma coisa para você: para de ser bobo, a sua vida não acabou não. Porque a pessoa que estava do seu lado jamais iria preencher em totalidade a sua vida. Eu sou casado e falo para minha esposa ouvir a pregação, jamais ela vai preencher totalmente a minha vida. Eu tenho uma filha maravilhosa que descobriu agora o TikTok, mas ela não pode preencher a minha vida. Irmãos, dia 18, terça-feira, eu estava na fazenda, foi aniversário da minha mãe, fomos cantar um parabéns para ela, só família. E aí a minha filha, enquanto a gente estava ali, eu falei: eu vou orar para minha mãe. Minha mãe me pediu uma oração, e a minha filha de uma hora para outra foi chegando próximo. Eu falei: você quer orar? Ela falou assim: eu quero. Irmãos, foi a oração mais linda que eu vi a minha filha. Ela segurou a mão da minha mãe e ela orava, e ela começou a orar pelas pessoas, e o Espírito Santo estava naquele lugar, porque as pessoas começaram a chorar, inclusive eu não sabia se eu estava chorando de emoção ou se era o Espírito Santo, que eu estava envolvido naquele ambiente. Mas passou, aquela alegria ficou no passado, ficou no dia 18, terça-feira, já não preenche mais o meu coração. Não esteja baseado, não se baseie no momento. O momento passa. O momento não é algo eterno. O momento é tão passageiro como essa água. Não precisa ninguém limpar. Vai evaporar e ninguém vai descobrir que caiu água aqui. O momento, querido, é algo vazio. É algo importante para você desfrutar, mas ele logo passa, ele logo acaba. Jesus não veio pregar momento, Jesus veio pregar eternidade. Jesus não veio falar de felicidade, Jesus veio falar de vida. Os conceitos de Jesus são maiores do que os conceitos humanos. A riqueza dele não pode ser contada. A casa dele não tem um limite de população, existem muitas moradas, muitos vão ser salvos. Tudo de Jesus está além. Fala-se de um amor intransponível, onde o pai entrega o filho para ser morto para outras pessoas. Se eu te perguntar se você entregaria o seu filho, até você que não tem filhos diria que não. Mas o amor de Deus é algo que está além, é surreal. Deu para entender? A terra, as coisas desse mundo, elas são passageiras. A comunidade cristã Transformados é passageira. E eu não admito nenhum cristão pinheirense dizer que essa é a melhor igreja de João Pinheiro. Não é. Nós somos parte da igreja de João Pinheiro. Nós amamos a nossa comunidade, mas nós não somos os melhores. Você que acredita que o pastor Nelson é o melhor pastor de João Pinheiro, tire isso da sua boca. Eu não sou o melhor, e eu estou longe de ser o melhor. Eu quero ser o menor.
Porque as coisas aqui elas não preenchem, a terra não preenche. Amém? Quem está sendo edificado com essa palavra? Amém? Tem gente que vai sair daqui feliz. Preste atenção. O texto bíblico está narrando que um jovem rico, em outras versões está dizendo jovem príncipe, dando uma pesquisada, acredita-se que esse jovem, ele tinha entre os seus 17, 23, 24 anos. Esse jovem, ele era rico, ele era um governante. Aqui a Bíblia está falando que ele era um governante. E ele chega diante de Jesus. E como um governante, ele sabia usar as palavras para pessoas que tinham autoridade. Uma vez que se o presidente da república vier aqui, você tem uma maneira de tratar ele. Você tem uma maneira para falar com o juiz. Então esse jovem, ele falou o quê? Bom mestre, o que farei eu para herdar a salvação? Jesus falou assim: não me chame de bom, porque não há um bom na terra a não ser Deus que está no céu. Primeira coisa já é uma cortada. Já viu Jesus dando uma cotovelada? Zagueiro da seleção alemã. Ele já chegou puxando saco. Bom mestre. Posso te dar uma dica? Pare de puxar saco de Jesus, porque Jesus sabe quem você é. Bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou assim: você observou os mandamentos? Até porque nessa época o regime ainda era da lei. Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado para estabelecer a graça. Ainda vivia uma lei. Então Jesus trabalhou com o que existia na época. Jesus perguntou assim: você observou os mandamentos? Guarda os mandamentos? E Jesus começou a falar: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus começou a citar. Olha o que ele fala: desde a minha mocidade observo todos esses mandamentos. Em outras versões, os guardo desde que eu era uma criança. Jesus então olha para ele e fala: então não te falta mais nada. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Opa! Os mandamentos eram a lei de Moisés. Dar tudo que tem era o mandamento de Jesus. Ele já estava antecipando o que ele iria dizer no futuro aos discípulos. O que ele disse aos discípulos? Larga, vem e me segue. O que ele disse aos discípulos? Se alguém te pedir uma capa, entrega a túnica também. Se alguém te chamar para caminhar 1 milha, vá por 2 milhas. Gustavo, ajuda os meninos ali, ó. Pega umas cadeiras lá pra gente, às vezes coloca aí também, ó. Laurinha está em pé. Não faz isso, Laura. Essa menina do crossfit. Quem faz crossfit não aguenta ficar em pé o tempo todo, não. Né? Deixa eu ficar com as pernas doendo. Quem faz crossfit. Já viu alguém que faz crossfit não reclamar que está cansado, irmão? Não faz crossfit, você encontra a pessoa que faz crossfit, nos primeiros dias ela está andando assim, ó. Está desse jeito. Voltando, porque eu perco o foco rápido. Então, querido, está falando que eu perco o foco rápido? Eu ia recorrer a Alessandra, que ela está com um bloquinho, ela sempre anota. Se alguém te chama para andar 1 milha, ande 2. O Evangelho nunca falou sobre por que Jesus olhou o gasofilácio. As pessoas estavam entregando as suas ofertas. E Jesus falou o seguinte: olha, essa mulher ela deu mais do que todo mundo, porque os ricos deram do que sobrava. Ela deu tudo que ela tinha, ela deu 2 moedas. Eu não... Vigia, viu? Você que está ouvindo essa pregação, não estou falando para você vender carro e entregar para a igreja não, viu? Vigia, vigia. Estou te falando os conceitos de Jesus aplicados naquela época. Jesus nunca falou para você viver 90% do Evangelho. Ele falou para você viver 100% do Evangelho. É uma vida inteira dedicada para Jesus, amém? Pastor, mas então eu vou ter que largar meu serviço. Pare com isso, não é isso. Pastor, então eu vou ter que parar de divertir. Esquece essa mentira também. Jesus não falou para você parar, Jesus falou para você viver Ele. Os ambientes que você está, você pode viver Jesus nesses ambientes? Faz uma análise e viva Jesus. Nos 2 sentidos, literalmente, viva Jesus e viva Jesus. Caminhar. Esse jovem rico, na hora que Jesus falou o seguinte: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres, a Bíblia diz em algumas versões que o semblante dele caiu, porque ele lembrou que ele tinha muito dinheiro. E eu vou fechar aqui um pouquinho para mim te dar uma dica. Tudo aquilo que você tem dificuldade para entregar para Jesus,
é aquilo que iria te conduzir ao coração de Jesus. Tudo aquilo que você tem dificuldade de entregar é aquilo que ia te aproximar de Jesus. Abraão pega o seu filho, o teu único filho, o filho da promessa, e sacrifica ele a mim. Abraão foi sacrificar um menino, Deus falou com ele: não toca. Abraão ganhou o quê? O coração de Jesus. Tudo aquilo que você tem dificuldade de entregar para Jesus está ocupando o lugar de Jesus na sua vida. Entregue os seus filhos para Jesus. Pastor, eu ainda sou muito novo para tomar decisões como essa e servir Jesus totalmente. Então a sua juventude está ocupando o lugar de Jesus. Pastor, eu ainda sou muito novo, eu ainda quero conhecer tantas pessoas, eu tenho que namorar, eu quero experimentar. Então experimentar a vida está ocupando o lugar de Jesus. Pastor, mas eu não posso fazer isso porque, querido, tudo aquilo que você está colocando no lugar de Jesus. E eu vou fazer uma dura crítica aqui. Agora eu vou falar mesmo. Tem um monte de crente sem vergonha, irmão, que fala dos católicos. E eu particularmente conheço muitos católicos de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão dando chapéu na gente e fazendo gol de bicicleta. E tem gente que fala: mas o católico adora uma imagem, ele idolatra. E quantos de nós idolatramos pastores? E quantos de nós idolatramos ministros de louvores? E quantos de nós idolatramos a comunidade dos transformados? E se você me idolatrar, irmão, a minha vontade é dar um murro na sua cabeça. Porque você tem que olhar para Jesus. E quantos de nós estamos idolatrando o corpo? Cuidado. A Bíblia fala o quê? Que antes de julgar o meu irmão, eu preocupar com a trave que está no meu olho, porque eu estou preocupado com um grão de areia que está no olho do meu irmão, e esqueço a trave que está no meu olho. A palavra trave do texto bíblico era comparada a um pilar, uma estrutura de uma casa. O que a Bíblia está falando? Em vez de você preocupar com o cisco do irmão, tem uma trave, tem um pilar dentro do seu olho e você não consegue ver. Não é assim, querido. Nós temos, querido, que viver Jesus integralmente. Glória a Deus. Vamos viver Jesus, irmãos. Esse jovem, ele estava preso. Muitos de nós ainda estão presos. Eu me lembro que foi no ano... Teve uma Copa do Mundo, irmão, que eu estava lá em Patos. A Copa do Mundo que o Brasil perdeu para a Holanda. Vocês lembram qual Copa foi? 2010, não foi? Era final ou semifinal, uma coisa assim, não foi? Eu lembro, irmãos, que eu estava lá em Patos, e eu louco para ver o jogo, a final. E na hora que foi começar a final, uns jovens que estavam na casa da minha noiva viraram e falaram assim: vamos orar? Falei: gente, mas tem a final. Mas vamos orar. Eu falei: não, vocês podem orar. E fiquei lá. Irmão, quando começou o jogo, eu pensei: eu estou trocando Jesus. Ai de você se domingo você me chamar para orar na hora do jogo, viu? Estou brincando. Eu estou falando, então você vai poder me fazer isso, né? Irmãos, eu estava lá. Aí eu deixei o jogo e fui orar. E eu orei com a cabeça naquele jogo. Mas eu falei: Deus, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Enquanto tiver alguém aqui, eu vou estar orando. Resumindo, o povo foi saindo. E eu pensei: está perto de eu ver o jogo. Quando o povo saiu, o Espírito Santo falou comigo: fica e ora. E eu fiquei. Vantagem, eu não passei raiva vendo o jogo. Eu fiquei orando. Tem coisas, queridos, superficiais que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. O jovem falou que sabia, que conhecia as leis, que conhecia os mandamentos, mas ele não conhecia a essência. Tem muita gente que conhece a lei, mas não conhece a essência. Porque a essência dos 10 mandamentos não é amar uns aos outros? Sim ou não? Amar a Deus como teu único Deus? Sim ou não? Ele não pegou os 10 mandamentos e depois basicamente resumiu em 2: ame o teu próximo como a ti mesmo, e ame o teu Deus como teu único Deus. Ou na versão popular, ame a Deus sobre todas as coisas.
Então, se o jovem falou que cumpria tudo, mas não teve coragem de dividir o que tinha, Jesus literalmente, não, nas entrelinhas estava dizendo: você não cumpre os mandamentos, mas há uma oportunidade, venda tudo que tem. A Bíblia diz que ele saiu dali e foi embora. Agora eu vou mostrar para você. É uma conjectura, viu, irmãos? Isso aqui não é o literal, mas eu quero te mostrar o peso da nossa responsabilidade como cristão. Abra aí comigo em Atos 1. Versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fiquei desolada, e nenhum homem habite nela, e que outro tome o seu bispado. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunha conosco da sua ressurreição. Eles apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. E eles oraram e disseram: tu, Senhor, que conhece os corações de todos os homens, mostra qual destes tens escolhido, para que ele tome parte nesse ministério e apostolado do qual Judas, por transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. Eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 12 apóstolos. Porque eu falei que é uma conjectura. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Jesus falou no finalzinho do texto para o jovem rico? Alguém lembra? Quem souber pode falar aí. Falou o que, Guga? Me siga, vem e me segue. Para quem mais que Jesus pediu vem e me segue na Bíblia? Para quem? Para os apóstolos e para os discípulos. Eles contaram, eles falaram assim: vamos escolher entre nós alguém que está desde o batismo de João Batista. E aí um desses vai ser quem vai substituir Judas, porque Judas traiu. Ou seja, eles tinham 12 discípulos, mas precisavam de um, porque Judas traiu e a cadeira ficou vazia. Então eles precisavam de alguém para colocar no lugar de Judas. Escolheram Matias. Querido, eu estou conjecturando com você, mas se esse jovem rico tivesse ouvido Jesus, este jovem rico estaria seguindo Jesus. E se esse jovem rico estivesse seguindo Jesus, ele poderia sim estar sendo cogitado para ocupar o lugar de Judas. É uma conjectura, é só uma hipótese. Então eu estou mostrando para você que quando esse jovem não abriu mão das suas riquezas, ele não só perdeu a oportunidade de seguir Jesus, mas ele perdeu a oportunidade de ser uma pessoa íntima e da confiança de Jesus. Significa, querido, que o meu não para Jesus hoje, ele é um impedimento que eu desfrute coisas grandes no futuro. Quando eu escolho alguma coisa no lugar de Jesus hoje, eu estou de certo modo dando um não para Jesus. Por isso a dica que eu te dou hoje: entregue a sua vida para Jesus. Ocupe um lugar de confiança em Jesus. Pastor, tem como Jesus confiar em mim? Abre aí no Salmo 25. Jesus pode confiar em mim? Eu citei esse texto aqui numa live, estou citando muito ele. Os textos eles vão ficando na minha mente. Versículo 14, Salmo 25, versículo 14. Coloca aí pra gente. Hoje não é o Juninho que está aí não, né? Que é o Juninho, ô Luquinhas, o Juninho tem que te dar um curso de Bíblia digital. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto.
Em outras versões, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele o tirará do lar. Não, volta lá, 14. Em outras versões está assim, ó: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber a sua aliança. Deixa eu te explicar uma coisa: ser íntimo de Jesus é temer Jesus. Esse jovem, ele sabia que Jesus era mestre, porque ele falou: bom mestre. Esse jovem reconhecia que Jesus era alguém importante. Esse jovem talvez até sabia que Jesus era o Filho de Deus, tinha uma ideia, pelo que as pessoas falavam. Mas esse jovem não temia Jesus. Ele amou mais o dinheiro do que Jesus, e ele perdeu a oportunidade de andar do lado de Jesus. Eu estou falando para você que nós precisamos avaliar a nossa vida e descobrir se nós estamos trocando Jesus todos os dias. Pastor, será que eu estou trocando Jesus? Analise a sua vida. Faça uma escolha, querido. Querido, com 21 anos de idade, aqui na cidade de João Pinheiro, eu conheci uma menina na rua da casa dos meus pais. Eu olhei para aquela menina e falei assim: eu estou louco para beijar na sua boca. Ela olhou para mim e falou assim: eu não fico, eu só namoro, eu sou da igreja. Eu era para frente, eu falei: então eu namoro. Eu não fico, eu namoro, então vou namorar, é melhor do que ficar, né? Ela era bonita, eu agradei dela. E ela virou e falou assim, ela achou que eu não era ousada. Ela falou assim: você pede a minha mãe? Eu falei: peço. Fui lá e pedi a mãe dela. Antes a mãe dela apareceu, falou comigo sobre Jesus, pregou para mim, e ficou aquilo tudo. Falou: vamos na igreja, você vai na nossa igreja? Eu falei: vou, amanhã nós vamos para esse culto. Só que eu vou primeiro na outra igreja, que eu achava que igreja evangélica era só uma. Para mim era tudo, era Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas. Eu não sabia que tinha diferença. Para mim evangélica era Assembleia de Deus e católica era católico. Eu vou na Assembleia dos meus amigos, que eu nunca fui, então eu vou. No dia, na hora de ir para essa igreja, eu confundi, e aí era presbiteriana, na verdade, e eu entrei naquela igreja. Eu aceitei Jesus com 21 anos de idade. Eu não continuei com essa namorada, mas eu provei para todo mundo que eu não estava na igreja por causa de ninguém. No meio daquela pregação, perguntou quem queria Jesus. Eu com 21 anos de idade, eu aceitei. Querido, eu vou te falar uma coisa sem medo de errar, e eu quero que sirva para a sua vida como uma espada afiada. Eu saí daquela igreja, eu nunca mais bebi. Nunca mais. 7 anos depois da minha conversão, para não falar que é nunca mais, eu bebi uma taça de vinho, irmão. Lá na África, arrependimento. Eu era tão religioso que eu achei que eu estava morrendo, que eu era o maior pecador de todos. A Bíblia não condena a bebida, ela condena o excesso, amém? Mas aí eu fui mudando. Eu fui uma adaptação aqui, uma adaptação ali. Eu conheci a minha esposa, eu falei: não, esse namoro tem que ser diferente. Do tempo que eu me relacionei com a minha esposa, eu fiquei 2 anos, os 2 primeiros anos sem beijar ela, com medo de cair. E depois que eu beijei ela, o trem ficou feio, irmão, porque a gente não aguenta. O que eu estou tentando te explicar? Você precisa ser radical. Você não pode ser como um jovem rico, que quando Jesus te exigir alguma coisa, você vai falar assim: mas eu gosto disso, mas é a minha liberdade, mas é o meu dinheiro, mas é a minha vida, mas é a minha música, mas são os meus amigos, mas é o meu relacionamento. Não, querido, nós não estamos falando de um homem que nos deu escolhas. Quando Jesus entrega a sua vida, Ele não nos dá escolhas. Ele está nos dizendo: eu estou entregando tudo e eu não aceito nada além de tudo. O evangelho não é 30% a Jesus e 70% meu. O evangelho não é, querido, 99% para Jesus. O evangelho é 100% para Jesus. 100% para Jesus. O evangelho é difícil. O evangelho é radical, ele é rigoroso. É difícil servir Jesus, irmão, mas é prazeroso. É prazeroso, irmãos. Pastor, eu passo tantas lutas. Irmãos, eu também. Eu afirmo ainda que é difícil servir Jesus. É difícil acordar pela manhã e descobrir se nós estamos bem ou não. Mas nós precisamos, queridos,
aquele jovem, ele falou o seguinte: eu tenho muito dinheiro. Ele despediu de Jesus e foi embora. Lá na frente, Judas traz Jesus, e Judas perde a sua vida. Já não eram 12 apóstolos, eram 11. E aí os discípulos decidiram lançar sorte para escolher alguém entre todos. Levantaram o nome de Matias, e Matias foi escolhido. Oraram ao Senhor para que Deus apontasse alguém. Matias foi escolhido, mas a conjectura poderia ter sido aquele jovem. Olha o que o sim daquele jovem custou. Jesus nunca obrigou ninguém. Jesus olhou para Pedro e falou o seguinte: larga aí, vem e eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro foi. Jesus olhou para o jovem e falou: olha, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Pedro renunciou o barco, a sociedade e os peixes daquele dia. A Bíblia fala que eles pegaram tantos peixes que precisaram de outro barco para ajudar, e que os barcos estavam quase afundando. Talvez fosse o dia que Pedro ganharia mais dinheiro na vida dele. Jesus escolheu e falou: aquele dia, o dia que você pescou mais, o dia que você ganhou mais, o dia que a sua família ia ficar mais feliz com o que você conquistou na terra, largue e me segue. Jesus pode exigir coisas de você quando você tiver as suas maiores conquistas na terra. Jesus pode pedir você a sua maior conquista. No ano de 2013, querido, eu ganhei um carro, valia 51 mil reais. Eu já contei esse testemunho. Eu era um jovem da igreja, eu não era pastor. Tem gente que fala que pastor fica rico. Eu ganhei muita coisa quando eu não era pastor. Eu ganhei um carro. Uma pessoa falou assim: Deus mandou te dar esse carro. Irmão, pensa que loucura. Eu recém-casado, morava num quartinho e ganhei um carro. Deus proveu, não proveu? Mas Deus pediu para a gente ofertar o carro, e a gente ofertou o carro. Porque, querida, eu não fiz esforço para ganhar o carro. Deus me deu o carro, e Deus nos pediu aquele carro. Você está entendendo o que eu estou te explicando? Não, querido, não se apegue às coisas desse mundo. Todos os anos você tem uma roupa favorita, você acha o máximo ter aquela roupa favorita, mas depois aquela roupa favorita não perde o valor? Quem já usou calça boca de sino na vida, levanta a mão. Quem é da época das calças boca de sino? Quem dançou passinho em festa, aqueles passinhos, levanta a mão. Quem, lá anos 90, quem dançava aqueles passinhos? Você dançou, Giovanni? Passinho que aí você fazia assim, ó. Passou, Giovanni, hoje é brega dançar aquele passinho. Calça boca de sino hoje tá brega, não dá para o homem usar mais. Tem umas mulheres que usam, fica estilosa. Homem, imagina eu vim pregar de calça boca de sino, irmão. As coisas desse mundo, querido, elas são efêmeras, solúveis, passageiras, pequenas. Não podem ganhar o nosso coração. Não podem ganhar o nosso coração. Por isso a Bíblia falou assim, ó: jovem, enquanto você for solteiro, cuida das coisas de Deus. Porque Jesus sabia que relacionamentos entre solteiros são passageiros. Ele falou: depois que você casar, cuida da sua esposa. Esposa, cuida do seu marido. Porque para Jesus casamento é algo eterno, namoro é algo passageiro. Então não transforma o seu namorado no tudo da sua vida. Porque se você transformar o seu namorado em algo eterno, ele vai roubar você da presença de Deus. Namore pensando em casar, mas até você ter isso aqui no seu dedo e falar diante de Jesus que você ama aquela pessoa não pode ser esse tudo na sua vida. E até depois de casar não pode ser tudo. Jesus já sabia que ia ter gente chorando, desesperada, querendo pular na frente de caminhão por causa de menino de 16 anos. Que bobeira, né, irmão? Tem coisas passageiras, irmãos. Esse jovem aqui, ele tinha dinheiro, e ele não conseguiu abrir mão do dinheiro. Tem gente, querido, olha, eu vou fazer uma crítica. Tem gente que vê lá assim, ó: Neymar doa 60 mil para a criança que precisava de um transplante. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é 60 mil para o Neymar?
Então a gente não pode ver valor em quem não deu nada. Foi bonito, mas não foi tudo. Não foi tudo. Não estou falando que tem que dar tudo. Não estou falando isso. Mas eu estou te falando que a gente impressiona com coisas pequenas demais. O Neymar deu 60 mil para quem precisava. Uma pessoa precisava de um transplante. Mas de repente você que ganha um salário mínimo por mês, tirou ali 300 e poucos reais e fez uma compra para uma família. Quem deu mais, você ou o Neymar? Então desculpa a palavra, mas vamos parar de ser idiotas e de criar ídolos, deuses na nossa vida. O que é 1 milhão para o Bill Gates, irmão? Bill Gates investe 1 milhão no coronavírus. E de repente você, amanhã começa uma arrecadação de dinheiro para a produção de vacina, e você que ganha um salário mínimo, doa 200 reais. Quem deu mais, você ou Bill Gates? Você está entendendo o que eu estou querendo trazer para você? Agora eu vou te falar de alguém que merece a nossa admiração. Quem era Deus e não julgou ser Deus e veio para a terra e se fez homem. Quem tinha um pai que era Deus, mas escolheu morrer em uma cruz. Esse merece a nossa admiração. Fez mais que o Neymar, fez mais que o Bill Gates, fez mais que o Cristiano Ronaldo, fez mais que a Madre Teresa de Calcutá, fez mais que o Silas Malafaia, fez muito mais que o Luiz Hermínio, e não vai ter homem nenhum na terra que vai fazer mais que ele. Então, não olhe para os homens, olhe para Jesus. A Bíblia fala, olhando para o autor e consumador da fé, eu prossigo para o alvo da soberana vocação, que não está no meu pastor e nem no meu padre. Está escrito o quê? A soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu estou de olhos fitos em Jesus. Eu olho para Jesus, porque se o pastor Nelson cair amanhã, eu não caio junto, porque eu estava olhando para Jesus. Se o pastor Nelson me tratar mal amanhã, eu não olho para o pastor Nelson, eu olho para Jesus. Tem um monte de gente decepcionada com Silas Malafaia, porque ele posicionou com relação ao aborto daquela menina. Tem um monte de crente decepcionado. Deixa eu te falar um negócio, olha para Jesus, irmão. Quem vai cuidar dessa menina é Jesus, não é o Silas Malafaia? Ou ele está cuidando dessa menina que foi abusada e teve o aborto? Ele está cuidando? Quem vai cuidar dela é o Espírito Santo de Deus, amém? Vai colocar pessoas para amparar a família dela, vai levantar psicólogos para oferecer um tratamento gratuito, vai levantar pessoas para ofertar na vida daquela menina e garantir talvez um futuro para aquela menina. Olhemos para Jesus. A pergunta hoje é: o que Jesus tem te pedido para você seguir? Não meça esforços, entregue. Comece pela sua vida. Faça hoje uma oração. Jesus, vai ser difícil. Jesus, eu ainda estou apegado a isso, aquilo. Jesus, eu sou apegado, Jesus, a pornografia. Eu sou apegado, Jesus, ao adultério. Jesus, eu sou apegado à idolatria. Jesus, eu sou apegado ainda à bebedice. Fale para Jesus que vai ser difícil, querido. Não tome decisões baseadas na emoção. Não venha orar e falar: eu te entrego tudo, se você não entrega nada. É melhor você falar para Jesus que você tem dificuldade. Fala: Jesus, eu não estou conseguindo. Jesus, eu não consigo, Jesus. Eu estou errando de novo e eu estou orando aqui, mas eu estou pensando em sair e errar. Quem já teve em oração pensando no pecado, irmão? Levanta sua mão, é só eu. Você também é ruim igual eu então, né? Você está ali orando, mas pensando no pecado, pensando que você vai ficar com vergonha depois, porque você está querendo pecar. É isso que você tem que falar para Jesus, é quem você é. Aquele jovem rico, ele não precisava talvez entregar tudo. Por que ele não olhou e falou assim: Jesus, eu não tenho coragem, eu não consigo, me ajuda. O que o Senhor pode fazer? Me ajuda. Como eu faço para entregar tudo? Eu ainda estou apegado a essas coisas. Eu sou rico demais, me ajuda. Ele podia ou não podia pedir ajuda para Jesus? Mestre, mas eu tenho muito, não tem outra maneira. Jesus ia falar não, mas Jesus ia ajudá-lo. Pelo contrário, ele foi covarde. O semblante caiu e ele foi embora e deixou Jesus. Querido, não deixe Jesus, não deixe o seu pecado te afastar de Jesus. Tem pessoas deixando de caminhar com Jesus porque pecam.
Entenda, querido, não é assim, nós precisamos dele. Olha as minhas roupas, eu sou como você. Eu fiz tie-dye nessa camiseta aqui, ó, com o meu que boa, no meu quintal. Não fiz igual, né? Você tá chique. O meu não é colorido. Eu sou simples, eu gosto de frango caipira igual você, de churrasco. Gosto dessas coisas, eu jogo bola, eu dou vontade de enfiar a butinada na pessoa quando ela me faz uma falta. Sim ou não, Luiz? Você não dá vontade? Eu sou igual você, irmãos. Não há diferença, nós estamos no mesmo barco. Vamos nos esforçar. Naquele grande dia, eu não quero ter que falar as coisas para Jesus. Eu não quero parar na frente dele e falar: no seu nome eu curei enfermos. Naquele grande dia, querido, eu quero só fazer isso aqui, ó. E falar com ele: examina a minha vida. Não fui perfeito, pequei, mas corri para os seus pés todas as vezes que eu pequei. Eu não dei tudo, mas o Senhor sabe que o meu coração não estava em tudo, porque quando me pediram, prontamente eu entreguei. Eu estava com preguiça de ir no culto. O senhor lembra? Aquele dia? Mas eu fui. E o Senhor me surpreendeu. Jesus não está em busca de pessoas perfeitas, não, gente, para com isso. A Bíblia diz que não houve ninguém maior do que João Batista nascido de mulher na terra. Jesus não está em busca de pessoas perfeitas. Presta atenção na minha pergunta para você não dar uma nota. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão. Nem você, Guga. Esse é um partidão, viu, Guga? Vamos arrumar uma noiva. É um partidão, rapaz. Tem algum anjo aqui? Nós somos iguais, queridos. E nós, a Bíblia diz que nós carecemos da misericórdia de Deus. Imagina comigo, se esse rapaz tivesse entregado tudo. A Bíblia diz que ele era rico. Imagina se ele tivesse entregado tudo. Quem ele teria se tornado nas mãos de Jesus? Porque um pescador que entregou o seu barco se tornou um dos principais apóstolos. Um cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano se transformou num dos escritores do Evangelho. Imagina um jovem príncipe, se tivesse entregado tudo, quem ele seria para Jesus, querido? Ah, querido, eu não sei aonde ele teria chegado, mas ele iria viver coisas extraordinárias. Talvez nós teríamos, quem sabe, um quinto evangelho escrito por ele. Quer mais uma revelação da parte de Deus? Você não vai ver o nome desse jovem, porque pessoas que não escolhem Jesus não deveriam ser lembradas. E talvez, se tivesse o nome dele aqui, ninguém colocaria o nome desse jovem que trocou Jesus por dinheiro e um filho. Sim ou não? Sim? Ou você vai colocar o nome do seu filho de Judas? Não estou falando que é errado, mas você vai colocar? Você conhece algum Judas? Eu não conheço. Pode ser que tenha. Mas você conhece muito João, não conhece? Você conhece muito Mateus? Você conhece muito Filipe, não conhece? Você conhece também, você conhece alguém que tem o sobrenome Batista? Você conhece, não conhece? Maria, você conhece alguma Maria? Porque as pessoas estão dando nomes baseadas em pessoas que foram grandes para Jesus. Ah, querido, a nossa decisão pode mudar o curso da nossa vida. 13 anos atrás, eu falei sim. E eu vou fazer agora. A maioria já conhece essa ministração, mas eu quero impactar algumas pessoas que talvez não conheçam. Algumas pessoas conhecem o sim.
Então vamos aqui para alguns exemplos. Eu dei um sim para Jesus. Quem aqui na igreja, presta atenção, eu dei um sim para Jesus baseado na pregação do pastor Denner. Então eu considero que quem me ganhou para Jesus foi o pastor Denner, amém? Glória a Deus. Então vem aqui, pastor Denner, fica aqui atrás de mim, numa medida de segurança por causa do coronavírus. Mas o pastor Denner, ele deu um sim para Jesus, porque um dia o pastor Emerson deu um sim para Jesus, amém? Vem aqui, pastor Emerson. Era você, Peu, mas seu irmão levantou, então ele pegou a bênção. Aí pra você ver, ó, é assim o reino de Deus. Não perde a bênção não, irmão. Você podia ter, eu falei pastor Emerson, não falei pastor Nelson. Pastor Emerson. Fica ali, pastor Emerson. Então olha lá, o pastor Emerson deu sim para Jesus. Passado alguns anos, na igreja que o pastor Emerson pregava, o pastor Denner deu um sim para Jesus quando ele tinha 15 anos de idade. Passado alguns anos, o pastor Denner voltou de Belo Horizonte e o pastor Nelson deu um sim para Jesus. Tem alguém aqui que deu um sim para Jesus através da minha vida? Levanta a mão. Ó, Deus é bom, irmão. Levanta de novo. Eu ia chamar o Mateus. Não vou puxar saco, Mateus. Não, vigia, Mateus. Vem aqui, Nira. Eu fico empolgado com esse povo. Aí a Nira lhe deu um sim para Jesus. Sabe o que vai acontecer, querido? Nós demos um sim para Jesus por Jesus e porque os discípulos também escreveram a palavra, amém? Se liga nisso aqui. A Nira ali, com certeza já ganhou alguém para Jesus, que vem ficar aqui. E a pessoa que a Nira ali ganhou, também um dia pregou e ganhou mais alguém para Jesus. Só que nós estamos falando de pessoas que conhecem Jesus e que estão com famílias também, amém? Olha o tanto que isso aqui é louco. Eu não estou falando que isso aconteceria, mas pastor Emerson, dá um não para Jesus, vai embora. Quando Jesus te chamou, você deu um não, vai embora, pode ir. Ele é tão crente que ele não quer ir. Vai, só pode ir, eu estou falando sério. Ele está tão firme que ele não quer ir. Ele falou assim, eu vou mesmo. Só que aí que está, eu não estou falando que seria isso, mas ele deu um não. Ixi, o pastor Denner deu sim, porque um dia o pastor Emerson deu sim. Então vai embora também. Pode ir, não, é sério. Não, estou falando sério. Esse povo está muito. Aí pastor Nelson também não pode dar um sim, porque quem deu um sim para ele foi na pregação do pastor Denner. Aí você está vendo o quanto fica pesado você dar um não para Jesus? Querido, nós não podemos mais voltar atrás, porque se nós voltarmos atrás, nós vamos matar uma geração. Se você se apegar às coisas desse mundo, pessoas não vão conhecer Jesus, porque você parou de pregar o Evangelho. Hoje aquele jovem indiano, pode subir, Mateus. Você vai para outro lugar? Pode ir também. Vai lá. Hoje aquele jovem indiano, numa sala de vídeo, olhou para mim e falou assim, perguntou se eu queria sexo virtual. Eu poderia só ter fechado aquela página, mas eu decidi pregar para ele. Eu estou te explicando, querido, que o seu sim para Jesus
vai mudar uma geração. Quantos são pais aí? Levante a mão. O sim de vocês vai mudar a vida dos filhos de vocês. O sim de vocês. Hoje, querido, eu tenho aqui, eu tenho que falar, eu tenho alunos que deram sim para Jesus, baseados naquilo que eu vivo. Eu já preguei alguma vez, é até difícil, eu fico pregando na escola. Só um pouquinho, né? Com vida, com conversa, com tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aonde você estiver, você tem que viver. Mas é um sim. Agora vai ficar difícil você ir embora daqui do mesmo jeito que você entrou. Quem aqui quer dar um sim para Jesus hoje? Levante a sua mão. Levanta a mão, só levantar, você não vai precisar sair do seu lugar não. Amém. Glória a Deus. Nós vamos mudar a vida de outras pessoas, amém, querido? Mudar a vida de outras pessoas. E quem vai transformar é o Espírito Santo de Deus através de nós. Fica de pé no seu lugar. Ah, querida, nós não sabemos, a Bíblia não nos fala em totalidade o que aquele jovem perdeu. Mas eu posso te falar uma das coisas que eu ganhei. Com 21 anos, querido, eu vivia uma vida normal aqui em João Pinheiro. Só que eu era um jovem que eu não terminava nada na minha vida. Eu não concluía nenhum dos meus projetos. Com 21 anos de idade, eu não tinha entrado na minha faculdade. Com 21 anos de idade, e não porque eu não tinha condição, foi porque eu nunca fui constante. Hoje, querido, eu tenho um orgulho tão grande de falar que se eu sou psicólogo é porque Jesus me deu forças para terminar minha faculdade. Se eu casei com uma mulher maravilhosa, querido, e como ela é maravilhosa, é porque Jesus me abençoou no meu relacionamento. Se eu tenho uma filha linda, querido, é porque Jesus entrou na minha vida. Se eu tenho a minha casa, se eu tenho o meu carro, se eu tenho os meus amigos, se eu tenho pessoas que estão próximas, se eu tenho o meu emprego, nada disso, querido, é mérito meu. Eu tenho pessoas que me procuram e falam: pastor, vira para mim e fala assim: você é psicólogo? Porque eu estou querendo um psicólogo que é cristão. Eu não estou falando que psicólogos que não conhecem Jesus não são bons. Eu tenho amigos psicólogos, querido, que são ateus, mas são excelentes psicólogos. Mas eu estou te explicando que Jesus pode mudar a nossa vida. Eu não sei o que você está passando na sua casa, mas deixa eu te falar, não passa por isso sozinho, chama Jesus. Eu não sei o que você está passando no seu emprego, mas não passa por isso sozinho, chama Jesus. Eu não sei o que te impede de viver uma vida no Espírito, uma vida em Jesus, mas deixa eu te dizer, convide Ele, entregue. Ah, pastor, eu não consigo entregar, eu sou muito apegado. Então diga para Jesus: Jesus, eu sou apegado nisso, me ajuda, me capacita. É tempo, querido, de nós dizermos sim para Jesus e não para as coisas que nos prendem. É tempo de nós dizermos sim para Jesus por uma geração que está com sede dEle. Ah, Jesus, obrigado porque o Senhor entrou na minha vida, na minha juventude. Só o Senhor sabe quanto eu queria conhecer o Senhor enquanto eu era um adolescente. Hoje eu vejo o quanto eu poderia ter evitado tantas coisas. Ah, Jesus, eu peço ao Senhor, muda a nossa geração. Nos dá uma geração de sims, de pessoas apaixonadas pelo Senhor. Transforma a nossa cidade, Jesus. Transforma a nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo onde filhos matam pais. Nós estamos vivendo um tempo com tantos abusos, Senhor, sexuais, morais. Um tempo de tanta corrupção. Nós estamos vivendo um tempo, Jesus, onde as pessoas estão morrendo gradativamente. Eu peço ao Senhor, Deus, muda a situação. Transforma, levanta uma geração de jovens que estão na escola, que estão nas faculdades. Levanta uma geração de pessoas nos seus trabalhos, nas suas famílias, em todos os lugares, Jesus. Ah, Jesus, nos ajuda, nos dá força para pregar a tempo e a fora de tempo, para não perder a oportunidade. Nos ajuda a gastar a nossa juventude no Senhor. Nos ajuda, Deus, a entregar tudo. Mais uma vez nós te pedimos,
retira do nosso coração os ídolos, o dinheiro, as pessoas. Retira de nós aquilo que não pode nos levar no Senhor e acrescenta o teu Espírito. O teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, com esses montes ao meu redor. Tu és a minha morada, Tu és a minha morada, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei Jesus Cristo, da querido. Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro das mãos sai algo bom, O que dizer? o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer. Meu tempo é hoje, Não está longe. não está longe. O dia que será para O sempre. dia que será Quem é pra esse sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Poderoso. poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Comece a orar no seu lugar, querido. Comece a orar no seu lugar. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Comece a dizer: Jesus, eu quero o Senhor para sempre. O dia, o dia, o dia. O que era é e há, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era é e há, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Querido, olha o que nós estamos cantando. Aquele que nos conhece pelo nome. Não tente esconder quem você é. Nesse momento o Espírito Santo de Deus está passando os seus olhos sobre em nós e em nós, sendo sabedor, querido, das intenções dos nossos corações. É necessário que você hoje diga: Jesus, avalie a minha vida. Jesus, querido, não está procurando alguém perfeito. Jesus está procurando um coração disposto a recebê-lo.
Esqueça as mudanças, esqueça tudo a religião. O lugar certo não é a comunidade que estão transformados. O lugar certo, querido, é você, dentro de você. Jesus não quer transformar você para essa igreja. Jesus quer transformar você para fora dessa igreja. É lá fora que precisa de pessoas. Seja o sal, seja a luz. Para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Também sou seu. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas e Ele. Diga: eu sou seu, eu sou seu, eu sou seu. Também sou seu. O que era? O que era nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era Nos conhece. Ele nos chama para mostrar. E nos chama pra mostrar O caminho de volta, eu quero voltar. o caminho de volta pra Ele. O que era nos conhece. Olhe para nós, Jesus, e nos chama. Nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Sabe o que é mais doido? Jesus quer nos mostrar o caminho de volta para Ele. O caminho que nos leva à eternidade. O caminho que nos leva à eternidade, querido, não é a igreja evangélica, não é a igreja católica. O caminho que nos leva à eternidade é a palavra. Quando Ele quer nos mostrar o caminho, aprenda com Ele. Quantos tiveram uma vida transformada por Jesus? Hoje eu estava conversando com a Isa. A Isa falou: a Isa, queridos, em nome de Jesus, Isa, você vai para Romênia. Romênia? Eu estou errando. Jordânia, Jordânia, vai até com a minha esposa. Você vai pisar naquele lugar, você vai ver os refugiados sírios. Você vai pegar uma menina que não tem pai nem mãe. Você vai ser a mãe dela por alguns dias, se você não trouxer ela. Jesus vai te usar naquele lugar, viu, filha? Hoje a Isa falou: pastor, eu queria ir para Somália. Ela já ficou doida, eu queria ir para Somália. Sabe o que tem na Somália, querido? Nada. Somália tem AIDS, morte e guerra. Ele está nos mostrando o caminho de volta. Querido, nós precisamos ir aos órfãos de João Pinheiro. Nós precisamos ir às prostitutas de João Pinheiro. Nós precisamos ir, queridos, nas bocas de fumo dessa cidade. Nós precisamos ir nos lugares de marginalidade. Nós precisamos acolher. Nós precisamos fazer algo. Jesus está voltando, querido. Vamos sair da igreja. Vamos sair de dentro da igreja. A igreja está na terra, querido. A instituição. Eu não estou falando da noiva. As instituições estão na terra há muitos anos. Mas a terra está só piorando, querido. Eu creio na igreja, na noiva. A Bíblia diz que a igreja, a totalidade do corpo, a noiva. Tem partes da noiva na igreja católica, tem partes da noiva na comunidade Santos Transformados, tem partes da noiva na igreja adventista. A noiva do Cordeiro. Então deixa eu te falar uma coisa. Esquece a placa. Não adianta ser sal aqui. Tem que ser sal lá fora. Tem que aprender a entregar tudo por Jesus e ir, amém? Quantos estão dispostos a transformar essa cidade, querido? Querido, eu não sei se você está animado, mas essa pandemia
vai acabar e eu vou sair com força por Jesus. Eu quero ir, viu, querido? Eu quero ir, eu estou cansado de abraçar um ou outro. Eu quero abraçar todo mundo, eu quero sair desse lugar. Porque Ele me salvou, amém? E Ele te salvou. Levante a sua mão, vamos embora. Vamos embora confrontados e agoniados. Vamos embora com um nó na garganta, amém? Vamos embora questionando se nós estamos dizendo um sim para Jesus todos os dias. O Senhor nos leva em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está presente no Senhor. A graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito. Vá em paz, seja luz, seja sal, em nome de Jesus, amém? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas e eu também sou seu. Porque dele e por ele, para